Velho, razão e sentimento não são opostos, são complementares. Eu, na época que eu estava na universidade, velho, que eu pensei, eu vou sair fora, eu vou procurar um sentido para a vida, o sentimento me aprovava, mas a razão não. A razão dizia, você está louco, você tem plano de saúde, você tem garantia social, você vai se fuder, você pode ficar pobre, você vai morrer de fome, a polícia vai te perseguir. Isso era a razão que me dizia. E o sentimento me dizia, larga isso, vai atrás do que vale a pena, larga para lá, se arrisca, se arrisca. E aí, mano, com a prática cotidiana, eu percebi que as garantias sociais, elas cobram de você um aprisionamento. Você quer ter garantia? Você quer ter plano de saúde? Você quer ter privilégio? Então fica aqui dentro dessa gaiola. Aqui na gaiola você tem alpiste da melhor qualidade, tem segurança, o predador não te pega, tem as grades aí. Você tem um médico veterinário para cuidar da sua saúde. Você tem banana, você tem manga, você tem bons tratos. Só tem uma coisa, você não pode voar. Você tem que ficar dentro da gaiola. Mas eu queria voar, mano. Aí eu percebi, liberdade, mano, é risco. Segurança é prisão. Você quer segurança social? Você vai ter que violar sua consciência. Você vai ter que massacrar seu sentimento. Você vai ter que conniver com os crimes sociais. Você vai ter que usufruir das injustiças. Usufruir dos explorados, dos sabotados, dos roubados da sociedade. Assim você vai ter todos os privilégios e garantias. Se você quiser voar, você vai ter que se expor ao predador, ao gavião, à coruja, à polícia, à repressão. Vai ser maltratado na saúde pública. Mas não vale a pena viver, mano, se você não puder voar. Isso era a coisa que estava dentro de mim. E eu me atirei no risco. E corri o risco. Por isso que eu acreditava que não passava dos 30, mano. Eu vi morte do meu lado, mano. Eu vi a polícia atirando na minha direção e o camarada do meu lado foi atingido e morreu. Eu pulei um muro que depois eu voltei lá. Eu não acreditei como é que eu tinha pulado aquela porra daquele muro, daquele tamanho. De pavor. Eu tava com a vida em risco. E tava bem. Tava bem. Eu não tinha medo do risco. Eu tinha medo de viver frustrado. Eu tinha medo de chegar no fim da vida e olhar para a minha vida como aquele coroa lá. Sabe, a minha vida não vale a pena. As pessoas me veem como bem-sucedido e eu me sinto um fracassado. A vida passou e eu não vi. E eu confirmei isso, mano. Quando eu comecei a vender artesanato, eu tinha que manguear. E mangueando você entra nos coletivos, nos bares, nas praças. Quando eu via um coroa, uma cabeça branca, da alta idade, né, acima de 80 anos, eu pegava o meu painel e ia oferecendo para as pessoas, me direcionando aquele coroa, porque eu tinha questões. E eu chegava no coroa, mostrava o painel, não porque eu queria vender artesanato para ele, mas porque eu queria abordar ele. Aí eu mostrava o painel, quer dar uma olhadinha? E a resposta sempre foi, não, não, não compro isso não, filho. Eu posso fazer uma pergunta? O que você acha da vida? A vida vale a pena? Como é que foi a sua vida? Foi bem? Pessoas muito velhas. E aí eu fui colecionando as respostas. A vida passa rápido demais. Ah, meu filho, eu passei a vida inteira pagando carneiro, nem via a vida passar. E também, que todos eles diziam, todo mundo que eu conheço já morreu. Aí eu percebi, mano, que quem chega na alta velhice é raridade. A maioria das pessoas morre antes, não chega na velhice. E me induziram a viver com base numa velhice. Você tem que se submeter e se sacrificar agora para ter privilégio na velhice. E nem todo mundo chega na velhice, a maioria nem chega. Mano. Então esses caras iam só confirmando as minhas atitudes. Não vale a pena se sacrificar pelo futuro. Porque o futuro não existe. Ele vai existir ainda. Ele vai ser resultado das atitudes que você toma agora. Então, se eu morrer cedo, eu vou morrer satisfeito. Porque eu fiz o que eu quis e não o que eu fui induzido a querer. Eu criei os meus próprios valores e percebi que os valores da sociedade são falsos. E não assumi esses valores. Tanto que eu assumi o preconceito, o desprezo, a perseguição. Durante vários anos, velho, eu não podia ver um policial que eu sabia que eu ia ser abordado. É só eu ver uma farda da PM
Eu sabia que eu ia ser abordado, fosse numa praça, numa rua, numa rodoviária, em qualquer lugar. Eu nem olhava diretamente, eu aprendi rápido a não olhar para a polícia, mano. Que é igual o cachorro brabo. Se você olha para eles, eles vêm para cima de você. Então eu percebi e não olhava. Mas eu sabia que eu ia ser abordado e era. Era abordado com violência, com agressividade, sem respeito nenhum. Isso, para mim, confirmava minhas atitudes. Porque para ter consideração da sociedade, eu tinha que ter rendido minha consciência. Eu tinha que ter massacrado meu sentimento. Eu tinha que ser conivente ou cúmplice dos crimes sociais. Então, o preconceito, a discriminação, para mim era elogismo. Eu nunca me senti humilhado. O que me incomodava era ver que os meus iguais se sentiam, sim, humilhados, porque eles foram programados no sentimento de inferioridade. Eu fui programado no outro sentimento. Fui programado para sentir superioridade. Mas dentro daquele usufruto material de que eu tinha aberto mão havia muito tempo. Então, quando eu via o desprezo, a perseguição, o preconceito, eu achava natural. Eu nasci num meio que tinha todos esses sentimentos, desprezo, preconceito e tal. Então eu entendia esse preconceito. E ele não me doía. Eu entendia ele. Quando eu via um cara me desprezando, era difícil eu conter um sentimento de superioridade, velho. Eu tinha consciência que ele estava me desprezando pela minha forma. Ele não sabia quem eu era, não conhecia a minha visão de mundo. Ele não percebia que eu estava vendo ele com muito mais transparência do que ele estava me vendo. Eu entendi a mentalidade dele, eu entendi o preconceito dele. E ele só estava vendo a minha forma, fodida, na calçada, pedinte ou expondo artesanato. Então eu estava entendendo o preconceito dele, porque eu conhecia a sociedade e os preconceitos. E para mim não incomodava, mano. Já era esperado. Eu já sabia que ia ser assim. Só me dava satisfação. E eu ainda tentava falar com os caras da minha volta. Velho, esse cara não aguenta metade de um dia teu, mano. O que você tá com raiva dele, mano? O desprezo dele é natural, ele não vale porra nenhuma, ele não aguenta nada. Parar com isso. Mas aí eu percebi que o condicionamento social é muito forte, mano. Não sou eu quem vai mudar esse condicionamento. Aí eu entendi a revolta, eu entendi o cara decidir pelo crime. Quase como que, porra, dizendo, o cara tem razão, velho. Não é que ele tem razão, mas ele tem razões. Ele tem razões. A agressividade do rap é uma agressividade resultante da agressividade social com eles, com os pais deles, com a área deles. A sociedade só aborda esses caras com agressividade, com desprezo, com falta de respeito. Então é natural que eles demonstrem revolta, mas é natural, mas é condicionado. Não precisa dessa agressividade. É preciso tomar consciência de que eles dependem de baixo. E você está embaixo faz de você mais forte. E o desprezo social é falso, é interesseiro. Ele é feito para você se sentir inferior e se deixar explorar. E ficar ainda agradecido a um patrão por ele te explorar. É um condicionamento, velho, que a gente precisa enxergar. Eu não posso dizer para os meninos que eles estão errados. Eu entendo que eles estão na razão deles. A revolta deles é justa. Só não é produtiva socialmente. Eles estão exercendo condicionamentos sociais. Não precisa derrubar o opressor, não precisa ter raiva do opressor. O que é preciso é não se deixar explorar por ele. Porque toda a força do opressor, se você olhar direitinho, é exercida por pobres, mano. O Estado manda a polícia. Qual é a polícia que entra em contato com os pobres? É a parte pobre da polícia, mano. É tirada da periferia. Condicionada com treinamentos brutais. Eu fui treinado pelo Exército. Nos anos, eu sou um cara pacífico, mano, de índole. Dos anos que eu fiquei no Exército, eu me tornei um cara violento. Eu ia pra rua pra arrumar pancada, mano, pra arrumar briga, pra arrumar pancadaria, porque isso me dava respeito. É um condicionamento. Quando eu percebi, eu pedi desligamento. E foi o terror, mano, pra família, pra os conhecidos. Tá louco, velho. Você tem uma carreira militar pela frente. Deus me livre dessa carreira. Porque eu percebi que o Exército estava sendo... Eu estava sendo construído para reprimir a população.